Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo alguém que vem revolucionando o mercado contábil. Não só crescendo empresas, mas preparando para virar ativos reais. Com muito conteúdo, muita estratégia e muita visão, eu recebo ele, Lucas Correia. Obrigado aí, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Que honra, né? Quem diria que um dia eu teria alguém assim no meu podcast com tanta relevância? Eu que agradeço o convite, Priscila. Vamos conversar e bater um papo e ver se a gente consegue agregar alguma coisa pro mercado. Olha que aqui a gente revela os bastidores, Sim, viu? Você vai ter que revelar aí bastante segredo. Sim, vamos lá. E antes da gente começar, eu quero saber quem que é o Lucas por trás aí de tantas marcas conceituadas. Olha, vou dar um contexto para você, Priscila. Na verdade, eu comecei... eu moro em São Paulo, né? Comecei a trabalhar de office boy com 14 anos. Acho que eu não te falei isso. Não contou. Vim da periferia de São Paulo. Morava em São Mateus. E aí, com 18 anos, eu decidi fazer contabilidade olhando no jornal, porque tinha bastante emprego. Não sabia nem o que era contabilidade. Não, agora você me pegou de surpresa. E aí, eu comecei a faculdade, saí, fui para Deloitte, saí da empresa que eu trabalhava, né, como office boy, fui para Deloitte, fiquei lá até os 26 anos. E aí lá na Deloitte eu trabalhei na área de riscos, trabalhei na área de outsourcing, né, que era o BPO. Quando a gente fala BPO numa empresa maior, é tudo, né, contábil, fiscal, financeiro, folha. E aí aprendi bastante coisa, bastante relacionamento. E aí com 26 anos eu comecei a empreender, que foi em 2011. Até vender todas as minhas empresas aí, a gente vai falar sobre essa jornada. Até 2025 a gente vendeu todas as empresas do grupo, do que a gente tinha dentro desse ecossistema, né? Realmente você não me contou essa parte que você veio de periferia, São Mateus. E assim, você já pensava grande quando você começou aí nessa grande auditoria ou foi algo que você foi desenvolvendo? Na verdade, eu vi que eu teria um teto ali dentro do mundo de Big Four, né? Para mim foi uma grande escola, mas eu via que era uma carreira bastante longa, para eventualmente ser um sócio, né, quando eu saí, eu tinha acabado de virar gerente, eu saí, na verdade, sem salário, sem nada, e eu falei, acho que eu consigo me manter por alguns meses, vou tentar. Então, foi aí que eu conversei com 2 amigos que eram da Ernst Young, e a gente começou o negócio, e aí já comecei a me escalar já desde o primeiro ano. Porque assim, foi um tempo muito curto, dos 18 até os 26, para toda essa escala aí que você fez no primeiro ano. Como que vocês fizeram isso? Na verdade, a gente focou inicialmente em clientes, principalmente de incorporação imobiliária. Então, hoje, grande parte dos clientes das incorporadoras de São Paulo são clientes nossos. E aí, a incorporadora, ela tem uma característica diferente de contabilidade, inclusive, tem POC, tem algumas coisas técnicas diferentes. E a gente começou a virar referência. Então, um cliente, uma incorporadora, às vezes tem 50 CNPJ, 100. Então, como a gente cobrava por CNPJ, estágio de obra, né? Aí a gente já tinha cliente que a gente faturava 50 mil, 60 mil por mês. E aí a gente foi bem focado inicialmente nesse nicho. Então, no primeiro ano, a gente já tinha 30 pessoas faturando já alguns milhões já. Nossa, assim, é totalmente diferente da realidade hoje dos escritórios de contabilidade. E você acha que foi a auditoria, o que vocês aprenderam lá, que vocês conseguiram fazer esse diferencial nesse primeiro ano? Eu acho que
para todo esse período, o que fez a gente chegar onde a gente chegou foi, sim, principalmente para crescimento, foi relacionamento. Então, desde a Deloitte, tanto eu quanto os meus sócios na UI, tinham bastante relacionamento com empresas legais, com CFO, CEO. Então, isso fez com que a gente conseguisse clientes interessantes, né? Eu lembro que a gente também, em 2012, fechou um grande contrato com a Cyrela. A gente tinha 30 pessoas e eles queriam que a gente alocasse lá 30. Então, a gente dobrou a empresa em... Sim, obviamente teve que ter uma coragem nossa ali, né? Até mesmo porque se eles atrasassem ali 2, 3 meses de honorário, talvez a gente não conseguiria honrar com... Sim. Né? Então, assim, também teve essa parte de ousadia da nossa parte, eu diria, né? Então, foi isso. Mas você chegou nessas grandes incorporadoras através de relacionamentos que vocês já tinham nessas outras empresas? Sim. Ou foi criado? Na verdade, dentro por exemplo, os meus sócios, eles tinham ajudado no IPO, naquela onda de 2008, para fazer IPO de construtoras, né? Então, a gente tinha bastante conhecimento. O IPO? Eu vou te perguntar, porque assim, às vezes o público nem sabe, então é importante isso. O IPO, falando de uma forma simples, é para você ter abertura de capital na Bolsa de Valores, né? Entendi. Então, você ofertar as ações da sua empresa na Bolsa e qualquer um poder comprar. Então, isso é o IPO. Então, a gente foi para... já tinha bastante conhecimento técnico sobre esse segmento, né? E vários relacionamentos vieram desses movimentos que a gente fez de IPO. Mas depois a gente pulverizou bastante a carteira, né? Aí começou a entrar em clientes de serviço, indústria. Então, mudou bastante o perfil, né, ao longo dos anos. Mas, inicialmente, foi isso que fez a grande diferença lá pra gente. E a grande maioria dos clientes que entraram lá atrás desse segmento estão com a gente até hoje. Entendi. E, assim, para um escritório menor, que talvez não tenha vindo de auditorias assim tão grandes, qual conselho você daria para ter e chegar nessas grandes empresas? Ao longo da jornada, Priscila, a gente também criou uma empresa chamada AccountTech, que ela é uma empresa que só atendia PJinhas. Então, a gente criou essa empresa em 2020, abriu o CNPJ e aí fez toda a parte de tecnologia e começou a escalar ela em 2021. Até vender para Contabilizei em 2025, né? Então, até vender para Contabilizei, em menos de 5 anos, aí a gente já tinha mais de 5 mil PJs. Só que a gente tinha muito claro, assim, atender um nicho específico, que era a empresa de serviço, serviço simples nacional. Então, tinha esse propósito muito específico. Por exemplo, a gente rejeitou vários clientes que estavam vindo de comércio, etc., e fazendo só, assim, bem segmentado, né? E foi esse um dos motivos da Contabilizei ter se interessado pelo nosso negócio. Porque se ela tivesse plugado dentro da RSM, que era a nossa outra empresa maior, com certeza eles não comprariam, né? E também a empresa que comprou a gente, que foi a TMF, tenho certeza que eles também não teriam comprado se tivesse esse monte de PJ aqui dentro da base. Então, foi por isso que a gente achou interessante dividir a nossa empresa em 3, né? Então, a gente atendia clientes a partir de R$10 mil por mês dentro da RSM. Clientes de 1.000 a 10 mil, a gente criou uma outra camada aqui para atender esse nicho. E clientes PJ, a gente criou uma outra empresa que era a AccountTech, né? Essa do meio aqui, a Bexcont, a gente acabou até vendendo para uma ex-funcionária nossa, que ela virou nossa sócia, né? Então, a gente tinha esse conceito muito claro de dar sociedade para funcionários nossos. O Wanderson, que era um funcionário nosso, ele que tocava a AccountTech, está lá na Contabilizei até hoje. E a gente também pegou a Érica, que era uma funcionária nossa, ela era uma coordenadora, virou sócia, tocou o negócio super bem. E quando a gente vendeu a RSM para a TMF, a gente decidiu vender para ela também a Bexcont. Enfim, está super feliz aí empreendendo. Legal. E qual foi o primeiro erro que fez você perceber que empreender não era esse glamour todo? Primeiro erro? Então, a gente, no início,
a gente trazia todo tipo de cliente, né? Eu lembro que a gente atendia grandes empresas aí, por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente começou a atender grandes empresas no Brasil, só que com a rentabilidade praticamente negativa. Um erro muito grande que a gente teve, e a gente mudou isso bem rapidamente, foi não ter um onboarding estruturado. Então, quando o cliente entrava, a gente... vamos faturar, o cliente entra, aí a gente começava a ter problema na operação, os funcionários ficavam, cada vez mais desmotivados, porque toda hora estava entrando o cliente de uma forma desorganizada, e aí a gente, né, reestruturou toda essa parte de onboarding, cobrando, que eu vejo que 95% ou mais dos contadores no Brasil... Eu sou uma delas. Não cobram onboarding. Eu falo um pouco isso nas minhas redes sociais lá, que precisa cobrar. Eu vi, falei. Então, mas assim, ele tem que saber o nicho, né? Na Account Tech, por exemplo, a gente não cobrava, né? Porque a gente tinha muito claro, o cliente ele já entrava de uma forma super já automática. Mas na RSM ou na Bexcount, que eram já clientes um pouco maiores, médios e grandes, ou até pequeno, que precisaria ter um onboarding de fato, ter um período mínimo para entrar, né? Então, a gente tinha como padrão, clientes entravam a partir de minimamente um mês para começar a operar com a gente, ou 2 meses um cliente um pouquinho maior, né? Então, isso também nos fez gerar belas receitas assim, né? Porque a gente cobrava de 1 a 3 vezes do honorário mensal na implantação. Nossa, então, isso acabava gerando um valor interessante, assim, se você analisasse o valor, né? E também, o que a gente aprendeu que essa área de onboarding, ela acabava sendo também uma área de novos negócios. Então, não era custo para nós. O que a gente fazia? A gente entregava, a gente chamava de assessment fiscal, que era um diagnóstico fiscal dos últimos 5 anos, utilizando plataformas de mercado, né? Tem várias aí, que a gente fazia os cruzamentos das obrigações lá, DCTF, DARF e SPED, por exemplo, verificava dos últimos 5 anos, se ele tivesse algum determinado ano que não tivesse entregue ou tivesse entregue errado, a gente fazia a correção, cobrava para fazer a correção disso. E também oportunidades de levantamento de crédito tributário, que aí é onde a gente, de fato, ganhava bastante dinheiro com clientes entrando. Então, era uma área de upsell, assim, né? Ela gerava novos negócios e também a gente remunerava essas pessoas que encontravam novos negócios desses clientes, né? Então a gente acabava considerando isso como uma área também de novos negócios, não como um custo dentro da operação, né? E teve alguém que auxiliou vocês nesse início ou foi vocês mesmos? Não, a gente foi tendo as dores, né? Foram várias aí, depois eu até conto alguns casos de multa de cliente, etc. Mas a gente foi aprendendo na dor, né? A gente nunca teve assessoria de ninguém, mas iria verificando. A gente era muito rápido, né? Via alguma determinada oportunidade de mudar algo rapidamente, a gente mudava. E com sempre o intuito de, sem romantizar o empreendedorismo, né? A gente só queria ganhar dinheiro e sair daquela vida que a gente tinha antes. Então, trabalhava bastante, mas assim, tinha decisões bem rápidas e acertadas, né? Depois acho que até interessante, teve algum momento ali que, como as decisões, a empresa começou a ficar muito maior e as decisões começaram a ficar um pouco mais lentas, aí a gente dividiu o que cada sócio faria dentro da empresa, né? Por exemplo, eu cuidava do comercial e dos meus clientes, o outro cuidava do financeiro mais dos clientes, o outro cuidava da operação mais alguns clientes. Então, a gente ia fazendo, se reunir uma vez por mês só para prestar contas e deixar a empresa mais leve e mais rápida, né? Então, acho que isso foi um dos aprendizados aí também. Legal. E por que você acha que a maioria dos escritórios, dos contadores, não consegue ter essa mentalidade de nicho
e de onboard bem estruturado? Eu acho que o contador, ele acaba... Primeiro que ele não sabe vender, ou tem medo de vender, né? Acho que isso é muito mais a mentalidade, mais a neurociência do que de fato... Porque eu vejo que tem muito contador que saiu da faculdade, começa a empreender, e aí a mentalidade dele só possibilita cobrar baixo porque ele nunca teve experiência de ter algo, né, maior, cobrando coisas maiores ou vivenciando coisas diferentes. Então eu acho que o contador sempre ele erra um pouco nisso. Eu perguntei por que você acha que os contadores não têm essa mentalidade de nicho. Eu acho que pela sobrevivência, tá? Então, por exemplo, tem muito contador que começa a atender qualquer tipo de cliente para gerar faturamento e, enfim, pagar os boletos, né? Sim, pela sobrevivência. Assim, eu posso falar até por experiência própria, que hoje, atualmente, eu não estou nichada. E a ideia primeira que a gente tem é o quê? Eu preciso ter uma receita que me permita ter mais funcionários para conseguir ter mais tempo para atuar de forma estratégica. Sim. Você acha isso errado? Na verdade, assim, como a gente fez a empresa, né, para eventualmente ter uma saída lá na frente para vender, então, com essa mentalidade, a gente já tinha alguns conceitos de que se você não tiver um nicho, determinado nicho, não de clientes, né? Você pode atender vários clientes, mas com um ticket muito padronizado. Então, que isso nos possibilitaria vender a empresa futuramente, né? Porque eu vejo que muito contador ele não enxerga a empresa como ativo, né? Enxerga a empresa como para ganhar, assim, como se fosse um CLT, mas trabalhando para ele, né? E ele não enxerga que aquilo pode ser algo vendável. Então, eu acho que essa mentalidade precisa ser mudada. Tem várias empresas fazendo aquisição no Brasil e fora do Brasil, né? Tem vários exemplos aí para dar. Então, eu acho que o contador ele precisa olhar esse negócio como, de fato, um business, né? Um ativo. E é até curioso você falar, porque assim, no final do ano você deu um bug na minha cabeça. Eu cheguei lá, falei pro amigo meu, falei, não, mas você sabe quem é o Lucas? Então, ele está falando que a gente precisa ter um escritório vendável para a gente construir um ativo, que a gente precisa pôr tecnologia. Então, peraí que eu preciso recalcular a minha rota. Ele entende das tendências, eu sei que ele está super por dentro, ele é uma máquina e eu preciso mudar a minha mentalidade. Então, assim, eu te acompanho já faz um tempinho, né? Acredito que muitos contadores ainda não te acompanham e quem não acompanha está perdendo, porque quando eu vi a primeira vez a sua palestra, eu falei, acho que eu tô no lugar errado. Então, porque assim, a tecnologia, a maneira como você conduz, então tem muitas empresas, muitos contadores que necessitam de você. Acho que até mesmo por um propósito, né? Tudo acontece por um propósito. Teve seu tempo nas empresas que você escalou e agora o propósito é realmente mudar a mentalidade desses escritórios. Sim, eu até comecei, Priscila, há muito pouco tempo atrás, aí, acho que menos de um mês, comecei a me posicionar na internet para ajudar, de fato, os contadores, enfim, com esse conhecimento que eu tive ao longo desses 15 anos aí empreendendo, né? E que talvez consiga, de fato, ajudar ou mudar de alguma forma a mentalidade dos contadores para enxergar isso como um negócio, né? Aí só fazendo um link com o que você trouxe, você pega aí, tem fundos nos Estados Unidos, comprando empresas tradicionais de serviço, por exemplo, contabilidade, colocando IA e tornando esse negócio um valuation muito grande. Então, né, recentemente aí teve um caso da Thrive, que é um fundo dos Estados Unidos, colocou dinheiro na Crit PA, que é uma empresa de lá também, colocou $500 milhões para comprar empresas de contabilidade e eventualmente e fazer todo esse trabalho de automação e com IA, etc., para valorizar a empresa.
Tem um outro caso também na Ásia, que um fundo também americano colocou dinheiro, de uma empresa que é avaliada de mais de $1 bilhão de contabilidade na Ásia, de Hong Kong, e também está fazendo a mesma estratégia. E aqui no Brasil tem alguns casos também. Então, enfim, a gente tem que ficar antenado nesses cases aí e levar como exemplo, né? Exatamente, porque às vezes a gente se apega tanto à empresa, né? Cria aquele vínculo emocional. Sim. Eu queria até saber de você, como que é lidar com isso? Algo que você cuidou com tanto amor, escalou, assim, deu o seu máximo. Como foi esse sentimento? Então, na verdade, Priscila, eu sempre busquei minha independência financeira. Então, para mim, quando surgiu a oportunidade de vender, que não foi uma única, né? Foi algumas tentativas aí até conseguir, né? A gente estava mal preparado na primeira vez, e aí depois, né, teve uma segunda e a gente conseguiu na terceira. Mas para mim, enfim, sempre quando eu busquei essa questão de independência financeira, não tinha muito amor pelo que eu construí, né? Eu buscava muito mais defender o que eu mais amo, que é minha mulher e minha filha. Então, garantir elas e depois a gente vê o que faz. Depois reconstrói tudo de novo. Exatamente. Legal. E você acha que isso no Brasil acontece menos que fora por qual motivo, essas compras? Na verdade, assim, o mercado está bem aquecido também no Brasil. Se você ver, por exemplo, a TMF mesmo, ela comprou a PwC em 2016 e 2006, comprou a Price em 2015, e a gente agora em 2025. Então, é um case. E aí, cada fundo ou cada private equity tem um formato, né? No caso da TMF, quem é dono dela é o ADIA, que é o Fundo Soberano de Abu Dhabi, e o CVC Partners. Então, eles estão comprando empresas para fazer um valuation maior e revender lá na frente, para um outro fundo ou abrir IPO. Tem, por exemplo, o case da Constellation e da Vela, que compram empresas de tecnologia aqui no Brasil. Compraram lá a Getax, compraram, enfim, mais algumas empresas aí, compraram a Contimatic. Mas o case deles é um pouco diferente. Então, tem family office que pessoas físicas colocam dinheiro dentro de um fundo, eles compram empresas rentáveis e tem essa estratégia de ter ali a rentabilidade dessas empresas ao longo do ano. Por exemplo, a Stone, que comprou a HubCount, que era também uma empresa minha, que eu vendi. A gente criou ela em 2019 e vendeu em 2022. Então, eles tinham no prospecto deles, queriam comprar X empresas de tecnologia por ano. Então, eles buscavam empresas para serem compradas, né? Eles já tinham feito abertura de capital. Então, foi também uma estratégia. Uma estratégia. Aí nós temos também a B-Hub, que está comprando diversas empresas de contabilidade, um pouco com essa ideia de automação, mais IA, e compra a empresa, por exemplo, a uma vez faturamento ano, e ela fez uma captação lá fora valendo 6 vezes faturamento ano. Então, tem ela já sai ganhando de imediato. Então, tem várias estratégias, tem vários movimentos no Brasil também interessantes que caminha muito parecido com os Estados Unidos e Ásia também. E, por exemplo, hoje, né, eu entendo que a Abu Dhabi não precisava estar comprando empresa de contabilidade. E com a reforma tributária, a gente escuta falar muito que vai dar um boom na contabilidade aí pelos próximos 6 anos e depois vai virar quase algo extinto por conta de tanta automatização. Como você vê isso? Eu acho que assim, já existem diversas oportunidades para empresas que estão antenadas na reforma. A gente mesmo está vendendo vários produtos de reforma tributária para clientes nossos dentro da base. Então, acho que vai ter um período até 2033 de bastante oportunidade. Tem muito contador que não vai conseguir se adaptar a isso, ou já está de saco cheio da contabilidade e não vai se adaptar. Então, acho que terão vários que vão ficar aí para trás. E também pode ser até uma oportunidade de venda, né?
se ele não tiver mais com essa vontade de tocar a contabilidade, que de fato vai mudar bastante. Por exemplo, a gente tinha vários faturamentos ali para fazer, principalmente para empresas estrangeiras, para fazer trabalhos de transfer pricing, né, para colocar dentro da ECF, fazer trabalhos de análise de ECD, ECF, etc. E, né, pelo que eu estou entendendo, tudo vai deixar de existir, todo esse ambiente SPED. Então, a gente vê que também vai ter uma queda nessas receitas que a gente costumava ter anualmente, né? Então, eu acho que o mercado ele vai mudar bastante. Eu acho que tem várias empresas que vão ficar para trás. Algumas vão conseguir vender, outras, de fato, vai sumir aí dentro do mercado e perder mercado para as empresas que estão mais estruturadas, né? Mas você entende, com essa alta carga tributária que vem vindo com a reforma, muitos investidores, empresários devem deixar o país e isso impactar a contabilidade no futuro? Olha, eu acho que tudo isso se ajusta, né? Eu acho que essas questões elas vão ser ajustadas ao longo do tempo. Então, tem essas, né, anualmente aí tem essas mudanças graduais, principalmente agora do CBS 2027, depois IBS a partir de 2029. Mas eu acho que isso, até com inflação, etc., eu acho que os preços vão se adaptando, né? Eu não vejo isso como um problema para a empresa deixar de existir ou não. Eu acho que é muito mais adaptação tecnicamente ao que está por vir, né? Interessante. E uma das coisas que você me contou é que você foi buscar um título internacional para uma das suas empresas, que é a RSM. Como foi conseguir isso? É fácil? Na verdade, assim, Priscila, como a gente já cuidava de clientes um pouco maiores e a gente concorria muito fortemente com Grant Thornton, BDO, né, que eram empresas que tinham uma bandeira internacional, a gente sempre buscou uma bandeira internacional, desde 2012. Então, eu já fui viajar para a China, Abu Dhabi, já fui viajar para Nova York, sempre buscando em bandeiras, né, que a gente pegava lá a lista de principais empresas de contabilidade no mundo, mandava lá no LinkedIn, falava, estou aqui no Brasil, tenho X funcionários, e aí as empresas se interessavam e a gente ia lá conversar. E levamos alguns nãos aí durante essa jornada, e em 2016 a gente começou a conversar com a RSM e nos tornamos a RSM em 2018. Então... 6 anos. 2016 para 2018 foram 2 anos para conseguir a RSM, mas esse período todo para conseguir uma bandeira, né? E para a gente foi muito bom, porque a gente foi até uma virada de chave que a gente falou, olha, vamos buscar só empresas de fato rentáveis para dentro da carteira, a gente não precisa se mostrar mais para o mercado que a gente tem uma relevância e trazer cliente a qualquer custo e não ter rentabilidade. Então, para a gente foi uma virada de chave. A gente começou a trazer também bastante cliente internacional para dentro da base e com bastante rentabilidade. Isso nos possibilitou tanto, né, ter boas distribuições de lucro ao longo do tempo, né? E também ter uma empresa saudável, né, para trazer novos sócios, para remunerar melhor as pessoas que estavam com a gente. Então, foi uma estratégia boa. Se é difícil ou não, eu acho que assim, também você tem que ter um determinado tamanho para a empresa de lá se interessar por você, né? Então, porque tem um ranking mundial de empresas e eles olham bastante número de funcionários e faturamento. Então, não é para todo mundo, né? Honestamente, poucos vão conseguir, né? Poucos contabilidades vão conseguir, mas é uma estratégia para quem já tem um certo nível ali de funcionários a partir de 100 funcionários, eu acho que, sei lá, um pouquinho menos até, e com um faturamento ali a partir de uns 15 milhões ano, acho que já começa a fazer um sentido. E para quem tá a fim de fazer isso, eu tenho um caminho, pode falar comigo. Olha, agora sim! Vocês viram, exclusivo aqui por trás da marca,
Ele revelou aí um segredo. Quem quiser saber, procure ele. E fala um pouco aí o que a gente pode esperar desse Lucas, que ficou aí tanto tempo nos bastidores, fazendo tudo acontecer, e agora vai virar outra chave. O que a gente espera aí dos próximos meses? O que vem de novidade? Na verdade, Priscila, a gente estava muito focado dentro do nosso negócio. Então, a gente baixou a cabeça e sempre trabalhou. Nunca participamos de conselhos, sindicatos, etc. A gente sempre foi trabalhando e fazendo nossas coisas acontecerem. E agora, com a venda dessas empresas, a ideia seria... até comecei a me posicionar nas redes sociais, que a ideia seria fazer algo relacionado a mentorias Prime, assim, para contadores e, de fato, fazer a diferença para eles, né? De uma certa forma, falar ali sobre toda a rotina ali de um escritório, né? Desde venda, marketing, venda, onboarding, suporte, pessoas, tecnologia, etc. Então, eu estou estruturando isso junto com 2 amigos e espero que a gente consiga aí ter novos grandes êxitos aí com isso. Olha, capacidade, eu sei que você tem resultados aí exponenciais, tenho certeza que quem tiver com você vai beber da água limpa ali, as primeiras mentorias, e não percam essa oportunidade, gente. Legal, obrigado. Não percam. Vamos ver. A gente deve fazer uma aí em março, final de março, aqui em São Paulo, e já tem um link na bio lá. Pode me seguir no Instagram. Eu já me inscrevi, você me aprova. Tem uma pré-seleção. Falei, vou me inscrever, vou falar pra ele me aprovar. Não, já tá aprovada já. Legal, que bom, vai ser um prazer. Legal. E, assim, ouvindo você falar, a sensação é que dá que você e seus sócios têm superpoderes. Porque eu nunca vi tanta coisa. Em um ano vocês conseguiram, em um ano vocês fizeram, depois veio a contabilidade com tecnologia. Como que é tudo isso? Porque, assim, a sensação que dá pra gente é que fala assim, nossa, eu não vou conseguir, cara, porque os caras são muito bons. Não tem como. Na verdade, acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que, primeiro, achar bons sócios. Então, por exemplo, na HubCount, a gente tinha o Gabriel, que ele era um desenvolvedor. Ele fez faculdade depois que já estava na Hub, super novo, né? E a gente, assim, foi super acertado. Te deu uma participação para ele, deixou ele confortável com o salário do mês a mês ali, e a gente construiu uma empresa bem, bem, bem legal, né, no segmento de contábil, né, com tecnologia. Outro exemplo também foi o Wanderers, que a gente trouxe para a CountTech, também demos uma participação para ele. Então, acho que assim, é um conjunto de achar bons sócios, leais, que acho que isso é importante. Eu sempre falo para os meus sócios que a gente só deu certo pela lealdade que a gente tinha um com o outro. E também, né, mão na massa ali e fazer as coisas acontecerem. Mas eu acho que se você está trabalhando aqui numa direção, né, e os sócios eles confiam em você e você está trabalhando tranquilo, acho que isso é uma coisa interessante. Então, acho que bons sócios e mão na massa. A gente sempre trabalhou estrategicamente, né, de fato. Por exemplo, desde o D0 ali com a CountTech, por exemplo, já sabia exatamente onde a gente queria chegar. Então, todo o desenho já foi feito já de uma forma bem clara, bem desde o início. Então, por exemplo, olha, o que a gente tem que entregar para um PJ? A gente tem que entregar o DAS, que é o que o cara precisa. Não inventa com contabilidade consultiva. Para esse nicho não existe isso. Então, assim, entregar contabilidade, uma vez por ano, está no contrato. Não quer, vai para um outro. Mas, assim, esse era o que a gente entregava. A gente fazia a contabilidade de todos de uma única vez em janeiro. Se mandasse documento, também estava no contrato. Então, assim, era muito claro aonde a gente queria chegar. Então, a gente não cobrava um onboard, mas ele tinha que ficar
com a gente e nem cobrava para abrir empresa. Ele tinha que ficar nos primeiros 12 meses com a gente. Se ele saísse, ele pagava a diferença, né? Então, e a gente foi adaptando também a empresa. Então, por exemplo, tinha muitos clientes que pediam lá a declaração de faturamento. E a gente já tinha toda a plataforma desenhada de tecnologia. Aí a gente falou, cara, para não contratar um novo funcionário e ficar fazendo esse tipo de trabalho para ele, vamos colocar a declaração de faturamento automático assinada todo mês aqui atualizada. E foi o que nós fizemos, reduziu muito ali o número de chamados. Então, assim, tudo que a gente foi fazendo foi de uma forma bem estratégica, assim, sabendo onde a gente queria chegar, né? Até mesmo para vender a empresa, né? Tem contador que acha que o fundo vai vir procurar aqui. Esquece, né? Você não é tão especial assim, né? Então, a gente também... Eu tenho prints aqui, eu falando com o pessoal da Contabilizei no LinkedIn. Fui para os caras... quem é um head de M&A, ponto e vírgula, Contabilizei, achei a pessoa. Mesma coisa para da Estônia lá, né? Que era virou até um amigo meu aqui. Hoje ele está no fundo do Jorge Paulo Lemo na LCA, né? Que é o novo fundo. Então, foi buscando as pessoas, né? Como a gente também não tinha relacionamentos com fundos, fui criando depois, né? Falei com mais de 50, assim. Então, foi uma jornada bem interessante. Eu acho que buscar também, né, se quer vender sua empresa eventualmente, buscar pessoas ou players que poderiam te comprar. Que não necessariamente vai ser um private equity, pode ser seu concorrente, pode ser uma empresa de tecnologia que você nem imagina. Por exemplo, a Agilize recebeu um investimento de 60 milhões de reais de uma empresa seguradora de francesa. Por quê? Porque eles já têm uma grande base de clientes PJs que poderiam alavancar o negócio. Então, assim, às vezes a gente pensa que não é só nesse segmento. Não, tem outros segmentos que podem, né, eventualmente comprar uma base, né? Porque a gente, contador tem esse ativo na mão, né? Tem grandes bases de dados, né, que poderia aí alavancar outros business que a gente nem esteja pensando, né? Então, você pensa lá nos médicos, né, que trabalham com bastante médico. Pode ser que surja uma empresa de tecnologia que queira comprar um business de contabilidade porque ele só mexe com médico, né? E essa empresa de tecnologia no segmento de saúde teria interesse nessa base, né? Então, enfim, acho que é nesse sentido aí. Sim. E assim, por exemplo, vamos dizer que você tiveram sorte aí de ter um desenvolvedor. Uhum. E quem não tem? Procura um sócio, contrata uma empresa. A gente aprendeu que para você criar uma empresa de tecnologia especificamente, você tem que ter um sócio. Não dá para terceirizar. Até os próprios fundos não olham isso com bons olhos, né? Se você tem uma empresa de tecnologia e não tem, por exemplo, um head de tech, né? Um CTO, já, se é tech não tem um CTO, né? Então, não faz muito sentido não ter uma pessoa. Então, e você só consegue segurar essa pessoa dando participações. Aí tem diversos mecanismos, né? De vesting, cliff, phantom share, enfim, né? Buscar um bom advogado para pensar nesses mecanismos e trazer um sócio. Trazer um sócio da área mesmo de desenvolvedor. Desenvolvedor não necessariamente técnico, né? Ou ter conhecimento em contabilidade. Não, porque daí, por exemplo, quando eu sentei com o Gabriel, eu tinha desenhado isso no meu caderno, né? A Hub Count. Sentei com ele e falei, cara, dá para fazer? Ele falou, vou fazer um protótipo. Em 2 semanas tinha feito. Cara, tá bem, bem bom, já tá no caminho. Então vamos avançar. E aí foi aí que a gente, né, ofereceu uma participação e salário garantido para ele. E falou, vamos tentar ir por um ano. Se der certo, a gente continua. Então acho que uma dica que eu daria é trazer um sócio mesmo. Legal. E você nunca pensou em ser maior que a Contabilizei nesse sentido? E você optou pela venda? Então, quando eu comecei a buscar empresas para comprar a CountTech, eu me deparei com o seguinte. Hoje a Contabilizei, ela se posiciona como uma empresa de tecnologia, né? E na CountTech a gente também se posicionava dessa forma. Só que
A Contabilizei, ela foi crescendo de uma forma que ela conseguiu grandes investidores, né? SoftBank, alguns fundos americanos, né? Então, hoje ela é cotada de fato como tech, né? Então, tem um valuation muito maior do que uma empresa de serviço. Né? Só para vocês entenderem, empresa de tecnologia, né, tem um valuation maior do que empresa de serviço, que elas são mais escaláveis e com menos mão de obra. Então, perdi o raciocínio. Eu falei, se você não pensou em ser maior... Então, aí a gente falou, olha, nessas andanças eu comecei a olhar para o mercado e aí várias pessoas me fizeram essa pergunta. Falaram, você tem quantas pessoas de tecnologia na sua empresa? Putz, cara, tenho quatro pessoas de tecnologia dentro de uma empresa que nós criamos. Falei, cara, você tem mais pessoas de operação do que de tech? Aí começou... né, fazer comparações, aí eu falei, putz, acho que eu não tenho uma empresa de tech, eu acho que eu tenho empresa de serviço. E aí a gente conversou com alguns fundos, alguns venture capital, a gente falou, cara, acho que, né, o mercado está enxergando o nosso business como serviço. Foi por isso que a gente não quis, né, levar muito mais à frente a empresa, porque a gente queria construir empresas de tecnologia de fato e não de serviço. Talvez, não sei se foi uma ineficiência nossa, mas foi um caminho que a gente trilhou para ter a saída, né? Talvez se você fizesse novamente, você focaria mais nessa parte. É que assim, quando a gente começou a falar com... Até a própria Contabilizei, quando ela fez o valuation nosso, ela fez como serviço, não tech. Uhum. Mesmo a gente tendo toda a tecnologia, plataforma, etc. Então... Foi por isso que a gente acabou seguindo para uma venda para eles. Entendi. Mas, né, criando um negócio do zero hoje, eu iria mais para um tech do que serviço. Legal. E você fala bastante também sobre processos. Se você quer ter aí uma empresa vendável, precisa ter processos. Quais conselhos você daria para quem quer começar a estruturar ou quem já até tem uma estrutura grande precisa só fazer esses ajustes? Eu acho que assim, para você criar valuation para sua empresa, se você não tem processo, o fundo não consegue enxergar previsibilidade, né? E acha que cada cliente vai ser feito de uma forma, né? Então, não dá para ser dessa forma se você quiser escalar, né, sua empresa. Então, o processo ele ajuda desde o onboarding, quanto das formas de entregáveis, como que você estrutura o entregável para o cliente, como que ele te manda documento, por exemplo, é tudo, né, tudo bem estruturado. E muito importante, não deixar o cliente mandar no seu processo, né? Você ter o processo que ele consiga seguir, senão você acaba criando para cada cliente que entra um modelo, um formato, né, para atendê-lo. E isso demanda que cada pessoa vai trabalhar de uma forma, né? Cada equipe que cuida de determinados clientes vai trabalhar de uma forma. Então a gente, né, sempre pensou nessa parte processual, assim, né, criar gestão, processos, para ter um negócio menos dependente das pessoas também. Entendi. E você fala muito nesse mercado de vendas, né? E, inclusive vendas milionárias. O que ninguém te contou sobre esse processo? Olha, primeiro, né? Tem muita gente que eu vejo contadores grandes que faturam bem, só que não tem margem. Não vai vender a empresa. Não tem, assim, se não tem margem, não tem valuation. Mesma coisa, previsibilidade de receita, né? Se você tem muito cliente que não é cliente recorrente, só vende coisas esporádicas ali para ele, ou crédito tributário, etc., e não conseguir vender no ano subsequente isso, quando ele olha o seu balanço dos últimos 3 anos, ele fala, pô, né, ele vai se interessar muito mais pela sua recorrência, né, de clientes. Então, assim, previsibilidade, processos, gestão. Então, o fundo ele olha muito para isso, né? E gestão de pessoas, assim, hoje pra gente é uma dor latente contratações. E, assim, já teve situações que você precisou dobrar a equipe para atender determinados clientes. Como que foi isso? A gente enxerga a gente como uma empresa formadora de pessoas, né?
não só nós, né? Qualquer contabilidade. E a gente dificilmente vai conseguir concorrer, por exemplo, com empresas já tradicionais, né? Empresas, se uma pessoa recebe lá como analista meu R$3.000 por mês, o mesmo analista, a Volkswagen está oferecendo 6, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir concorrer com essas empresas. Quando a gente chega a partir de um nível ali de coordenador, gerente, a gente já consegue ter salários bem compatíveis, né? Então, a gente tinha um nível também de turnover. Eu falo em palavra em inglês aqui, mas é rotatividade de pessoas. A gente tinha essa rotatividade principalmente com pessoas no nível ali de assistente, auxiliar, né? Então, isso é um desafio de fato. A gente, né, para mitigar isso, na verdade, a gente fala, a gente tem que conviver com isso, vamos criar um bom RH para trazer rápido as pessoas, né? E treinar, etc., quando entrava e já começar a trabalhar, né, no cliente. Então, acho que esse é um problema do mercado. A gente também lá dentro começou a fazer tinha uma parte ali de treinamento, formação de pessoas. Então, a gente tentava fazer isso de uma forma mais rápida para colocar a pessoa em campo para trabalhar, né? Mas, de fato, isso é um problema que a gente tem que conviver. A gente tentou trazer formatos para contratar pessoas de outros lugares, né? A gente tinha um home office lá desde a pandemia, era 4x1 no escritório e não era mandatório esse 1. Entendi. Então, a gente tinha lá uma área de mais de 1.000 metros quadrados e, enfim, né? Depois da pandemia eu ia para lá, só tinha eu e meus sócios lá. Grande parte dos dias que a gente ia, não tinha quase ninguém. Mas sim, as pessoas se adaptaram bem. Tem muita gente que mora aqui na Zona Leste de São Paulo e vai trabalhar em Alphaville. É ruim, então a gente acabou trazendo, né, formatos para que a gente conseguisse contratar pessoas de uma forma mais fácil. Eu vejo que tem até contador que retém celular, acho que isso dificilmente, né, se for numa região pequena ali, numa cidade pequena, tudo bem, você até consegue, mas em grandes centros aqui que ele tem várias opções para trabalhar, acho tiro no pé fazer isso. Uau! Olha, eu me empolguei tanto aqui que eu até esqueci de anunciar os patrocinadores. Agora uma aula, uma mentoria, viu? Obrigado. Para o público. E antes aqui da gente seguir, quero agradecer aí os patrocinadores. Vértice AEC, uma empresa aí pioneira na área de regularizações de áreas de imóveis. Ela trabalha aí fortemente com construtoras, incorporadoras. Temos a FTP Contábil, você aí que precisa de um suporte, uma contabilidade para ficar preparado para a reforma tributária. Conte com a FTP Contábil para reduzir aí os seus impostos. E nosso apoiador oficial, Doce Amor Festas, que promove aí esse café para os nossos convidados. Ele também que atua na parte de eventos corporativos, cafés. Então, conte aí com o Doce Amor Festas. Então tá, olha, foi muita coisa, muita informação, tá? Mas vamos organizar resumir agora tudo antes da gente seguir para o nosso quadro final. O que um escritório de contabilidade já estruturado precisa olhar daqui para frente, que você vai atender já médio a grandes escritórios, e o que um escritório menor também precisa ir se adequando? Eu acho que, começando pelo menor, eu acho que ele precisa pensar numa segmentação, num nicho para trabalhar, para deixar isso de uma forma padronizada, os processos, e conseguir eventualmente, né, escalar seu negócio. A gente tinha vários programas lá. Inicialmente a gente crescia muito na Account Tech, como fazendo parcerias com grandes empresas. Então, por exemplo, a gente tinha lá a Loft. A Loft contratava corretores. E a gente achava que a dor da Loft era no financeiro, para receber a nota do PJ. Mas, na verdade, era no RH. Porque ele ia lá e ia contratar 300 PJs,
falava, pessoal, você tem que abrir empresa e me emitir uma nota por mês. Aí o cara já entrava em parafuso, né? O contratante que era o PJ. Então aí a gente salvou uma dor ali do cara, que a gente entrava dentro dessa call e trazia 200, 300 pessoas já de uma tacada só, né? Então, e se você tiver um processo bem, né, estabilizado, padronizado, a forma de você trazer o cliente, fazer toda a parte de paralegal, a abertura da empresa, de uma forma processual, você vai conseguir escalar melhor, né? E na parte, se você já é um contador já um pouco maior, médio, trabalha com clientes médios, grandes, eu focaria muito mais hoje em clientes que te dão mais rentabilidade, né? Que são principalmente clientes de serviço ou clientes internacionais, né? Que eu acabei aprendendo a trabalhar com esse nicho. Também, né? Obviamente vai ter que ter padronização de processo. Eu acho que você também precisa ter formatos de remuneração de equipe se você quiser escalar um negócio, né? Então, por exemplo, a gente tinha lá, chamava Projeto Money. Então, todo funcionário que indicava um projeto, se fosse um projeto novo que não estava dentro de casa ainda, ele recebia um percentual desse faturamento por 12 meses. E se fosse, por exemplo, um cliente novo que estava dentro da carteira, então a gente fazia, por exemplo, contábil fiscal não fazia folha, se ele vendesse a folha, ele ganhava também um percentual desse faturamento. Então, isso fazia a gente crescer e a gente divulgava lá, né, mandava no e-mail, falando, olha, fulano de tal vendeu no cliente tal, daí ele ia lá e explicava, vendi porque eu falei com fulano. Então, assim, era bem interessante. Às vezes a pessoa nem ganhava tanto, mas ela queria o nome dela ali dentro, né? Então, mas eu acho que assim, tem que ter padronização, formas de você remunerar a equipe para trazer novos projetos. Gestão, eventualmente, se você pensa em trabalhar com clientes internacionais, né, trazer uma bandeira internacional, que eu acho que é bem interessante, né? Isso te dá uma visibilidade. Então, até tem clientes assim, olha, eu só faço auditoria, por exemplo, com o Big Four. E tinha empresas da mesma forma que falavam, só faço contabilidade com Grant Thornton, BDO e RSM. Então, assim, se você está dentro da lista do ranking ali, né, você acaba caindo muito lead ali para você organicamente, né? Então, eu acho que isso é imprescindível. Ter o ICP, né, que eu comentei já, determinado certinho o tipo de cliente que você vai atender, né? Porque, por exemplo, às vezes um cara que tá... Isso aconteceu com a gente, o cara atendia o PJ de R$170 por mês e estava atendendo um cliente de 100 mil por mês. Até a própria equipe fica confusa, né, no que faz, do que é prioridade. Então, eu faria também essa segmentação dos clientes. Mas para tudo isso tem um formato. Então, fala comigo lá no link da bio. Sim, é bastante coisa, né? Tem formato para fazer isso. Sim, tem bastante coisa para organizar. E assim, nada melhor do que você, que é autoridade no assunto, com resultados aí incríveis. Quem gostaria aí de ter uma venda de 9 dígitos? Então fala. E uma das empresas. Em uma das, né? Em uma das. Então é muito conteúdo bacana, legal. E antes da gente então entrar aí no nosso quadro fixo, quero que você deixe aí uma mensagem para quem está assistindo, para não desistir, uma frase sua, algo que você... Priscila, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer aqui conversar com você, bater esse papo, falar com a sua audiência também. E eu acho que a mudança de mentalidade, às vezes muitas pessoas não crescem, acho que muito mais pela mentalidade, né? Então eu acho que estudar um pouco de neurociência e entender que você pode ir muito além, né? Não se limitar ao que o público geral tem feito, eu acho que te ajuda. Você falou, né, a gente conversou aqui, às vezes quando a pessoa fala, vocês são referência no mercado, eu nunca me enxerguei assim, eu fui trabalhando, quando eu vi já tinha feito, né? Então, e se a gente fosse pensar e falar com alguém, vou, né, ter, sei lá, mais de 500 funcionários e faturar X milhões por ano, talvez eu nem, né, se eu fosse já mirando isso, eu acho que eu nem chegaria, né? Então acho que
eu acho que é muito mais por esse caminho aí. E obrigado. Que legal. E você estudou sobre neurociência? Não, eu tenho estudado principalmente agora. Tem algum método? Na verdade, assim, eu tenho, principalmente no YouTube, né, visto vários vídeos interessantes. Então, não sei muita coisa, mas eu tô treinando isso aí agora. Legal. Eu tô perguntando porque eu gosto, Sim. né? Gosto bastante. E eu falo que quando eu comecei a empreender foi onde eu comecei a enfrentar os meus principais fantasmas. Sim. Porque enquanto você é CLT, você faz ali seu trabalho bem feito e tá tudo certo, recebe seu salário. Quando você empreende, você precisa vender, você precisa fazer gestão, um monte de coisas que você não quer fazer. Que Exato. não é ali do que você aprendeu e do perfil. Então a gente vai buscar o porquê dessas limitações. O que aconteceu que eu não consigo vender? Exato. Então é onde a parte da neurociência ajuda, né? Ela ajuda. E eu falo bastante pro meu marido também. Eu falo, olha, não adianta fugir. Se você quer ser um grande empreendedor, vai ter que buscar autoconhecimento. É verdade. Não. É verdade. Não, e eu vejo que tem bastante gente aí fazendo mentorias, etc. Apesar de eu nunca... Eu participei de uma única só, já fui bem aí no final antes de um pouco de vender minha empresa. Mas eu acho que é interessante, né? É um ambiente que você fala com outros contadores ou com outros empresários, né? Dependendo do segmento da mentoria que você vai participar. Então, acho que isso é interessante, a gente corta caminhos de fato, né? Sim, muito. Né? E uma curiosidade, você fala inglês? Então, isso é uma outra coisa que até começar a trabalhar na Deloitte eu não falava nem português direito. Né? E aí eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Legal. Em 2010, fiquei lá um tempo. Aprendi a falar inglês. Então, assim, por exemplo, toda a negociação que nós fizemos com a TMF foi com o pessoal da Holanda, né? Até foram aí, entre começar o deal foi abril e finalizar dezembro, falando com todos os dias com o pessoal lá da Holanda. Isso é uma dica interessante que eu dou para qualquer um. Por exemplo, minha filha, ela estuda inglês desde o maternal, né? Ela tem 8 anos e tá falando bem inglês já. Então, para mim é um orgulho. A gente foi para os Estados Unidos recentemente. Como ela não fala muito em casa, mas lá ela se virou legal. Sim. Então, assim, para mim isso é prioridade, assim. Entendi. A gente tem alguns casos de funcionários nossos que também, lá dentro da nossa empresa, aprenderam a falar inglês, espanhol, e que hoje estão na TMF, né? Foram para a TMF com a questão da aquisição e estão se dando super bem, né? Porque é uma empresa internacional de fato, né? Hoje, enfim, tem vários calls diários aí, tudo em inglês, né? Então é uma recomendação que eu deixo aí para todos. Não é fácil, né, aprender depois de uma determinada idade, mas já passei muita vergonha também, mas graças a Deus aprendi a falar e me viro bem aí. Atendo vários clientes também, enfim, então... Bacana, muito obrigada. Não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro fixo aqui, chamado Por Trás da Porta. Onde a gente acessa ali, abre a chavinha e vê aí quem está por dentro. Sim. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é quem é o Lucas, que é pai, é marido, como que é você? Olha, eu sou uma pessoa extremamente calma, eu me considero uma pessoa bem humilde também. Sou pai da Bela, de 8 anos, tô com a Amanda há mais de 20 anos, né, minha mulher. Bastante tempo. Então eu sou bastante família, enfim, gosto de viajar bastante com elas e minha prioridade no final do dia, né, eu falo até para minha filha que na sequência primeiro é minha mulher, depois minha filha. Muito bem. E qual medo você precisou enfrentar para chegar onde chegou? Olha, passei por diversos medos, até assim, quando eu trabalhava na Deloitte e comecei a empreender, eu não sabia vender, né? Chegava numa mesa de reunião para conversar, você não tinha uma técnica, uma forma de venda, passei algumas vergonhas aí também, mas a gente foi aprendendo, né, na dor.
Então, eu acho que eu fui me forjando aí ao longo do tempo. Legal. Se você pudesse voltar e falar com o Lucas do começo, o que diria? Para empreender, você diz? Para empreender ou para qualquer coisa pessoal. Lucas de 18 anos, o que você diria? Eu acho que focar, ter um propósito. Na verdade, no meu propósito, na verdade, era ganhar dinheiro, não tinha romantizando, eu quero impactar milhões de vidas, não tinha isso. Hoje eu vejo que o dinheiro, né, na verdade, não me mudou nada, mas, né, e hoje eu estou buscando algum tipo de propósito na minha vida. Dinheiro é bom, mas no final do dia, para mim, especificamente, não mudou muita coisa, né? Só me deu mais segurança, né? Mas, enfim, tô buscando ainda isso. E daqui a 5 anos, o que você espera que a Bela fala para você assim? O que você a Bela? gostaria? Acho que eu já tô trilhando um caminho, assim, ela vê, né, tudo que eu faço por elas ali, então, acho que ela vai ter orgulho aí do pai que ela teve. Que legal. E se você pudesse agora abrir uma porta do futuro e encontrar o novo Lucas agora de 2026, que daqui 5 anos vai ter trilhado outro caminho, quem você quer encontrar? Olha, eu quero encontrar uma pessoa com esse novo propósito, né, de eventualmente treinar pessoas. Eu quero me tornar melhor, né? Eu não me vejo como um mentor, né? Acho que é algo que eu vou precisar lapidar aí ao longo do tempo. Mas eu quero, enfim, estar apto e olhar aí para esses 5 anos anteriores e ver que fiz diferença na vida de alguns empreendedores. Uau, muito bom. Que honra, viu? Foi muito, muito, muito bom mesmo. Foi incrível. Falei que acho que foi um dos meus sonhos ter você aqui, né? Como falei, eu já assisti sua palestra uma vez e falei, nossa, que incrível, né? Quantas coisas assim a gente deixa de saber ou não aprende. E hoje ouvir você aqui, tenho certeza que vai abrir a mente de muitas pessoas, muitos empresários, até mesmo de outros nichos. E agradeço a sua participação. Obrigado, obrigada. Aguardo aí uma próxima vez já para falar da mentoria. E deixa as suas redes sociais também antes que eu esqueça. Minha rede social é Lucas_Correas. Meu nome é Correia, mas tem um S aí no final. Então, me sigam lá e a gente pode ir conversando por lá também. Muitas dicas, não percam. E você que assistiu, que gostou, deixa o seu like, compartilha, siga o nosso canal e não deixe que essa mensagem morra, porque eu tenho certeza que ela vai salvar muitos negócios, muitas empresas e muitas pessoas. E até o próximo episódio. Muito bom.